O livro de Cantares é maravilhoso, mas muitos evitam ler. Conheci o caso de uma mãe, que é missionária, inclusive, em nossa igreja presbiteriana do Brasil, que decidiu trabalhar todos os livros da Bíblia com seus filhos e até ajudar outras famílias nesse trabalho, mas que pulou Cantares. E a visão dela é que não é uma linguagem imprópria. Isso mostra que há alguns problemas, ainda que possa ter um cuidado da mãe, alguma preocupação, a criança está preparada, ela vai entender, etc, etc. Então, eu entendo até a preocupação, mas o que tem de errado ali? Todo e qualquer livro da Bíblia, para que alguém possa ter proveito, é necessário que alguém ensine. Mas não que não deva ensinar, nem não deva ser reconhecido como palavra de Deus. Então, evitar por quê? Há uma mensagem maravilhosíssima no livro de Cantares. Uma das expressões que o pessoal evita: beija-me com o beijo da tua boca. Pai, qual o problema disso? A intimidade, insinua ali a intimidade do casal em outro momento. Qual o problema disso? Isso não é em si pecaminoso, ou a gente acha um absurdo a Bíblia começar dizendo que Deus criou o homem e a mulher nus. Ninguém aqui vai ser ingênuo, né, e achar que a nudez ali não estivesse se referindo à intimidade sexual também. Porque essas coisas em si não são impuras. Pelo contrário, é de uma sublimidade incomparável. É a expressão de afetos nos níveis mais íntimos. O problema da nossa cultura, e aí muitos leem a Bíblia com a cultura e não com a própria Bíblia, é que ou corrompem essas expressões e esses atos puríssimos, ou corrompem, ou depreciam, ou uma coisa ou outra. E quando isso acontece, a leitura de Cantares fica comprometida, porque a gente associa o beijo na boca a alguma coisa errada. E a criança? Por que não preparamos a criança para essa linguagem? O que tem de errado você preparar? Não estou falando de sexualizar precocemente, não é disso que eu estou falando. Mas, por exemplo, a nossa filha perguntou sobre como ela nasceu aos 4 anos de idade, a mais velha. Nós fomos lá e nós tínhamos preparado todo o terreno para aquele momento. Nós explicamos com maior tranquilidade, respeito, e conseguimos passar para ela toda a explicação saudável, inclusive para protegê-la. Mas a maioria dos casos que eu conheço na Igreja Cristã Moderna, e eu tenho 49 anos de igreja presbiteriana no Brasil, é casos da pessoa ser deixada sozinha desde a infância e ela vai descobrir sozinha. Eu conheço casos de criança com 5, 6 anos que o pai não sabia, mas já tinha vida sexual. 5, 6 anos de idade, os pais não sabiam, mas já tinha vida sexual. Na escola, um amiguinho, uma revista, uma fala, a própria curiosidade de olhar para o corpo, ela está vendo o que no corpo dela? Vai arrancar o corpo de si? Então, a gente perde de proteger nossos filhos quando não tem coragem de tratar do assunto. E perde também de ensinar belezas tão riquíssimas, incomparavelmente, como são as mensagens do livro de Cantares. Lá em casa nós estamos expondo e nossos filhos têm as idades de 11, 9 e 7. E estão tranquilos, foram devidamente preparados, não tem problema. E eu sempre mostro lá, olha, o ponto aqui é a gente entender a metáfora. Ali é um tipo de poesia que requer
um nível avançadíssimo de conhecimento da geografia, conhecimento de pedras, conhecimento de perfumes, de processo de produção de determinadas coisas, conhecimento de todo aquele vocabulário que é de um nível incomparável, assim, uma coisa maravilhosa, para poder entender a mensagem. Porque a questão é a mensagem, você não pode violentar a mensagem, nem pode ter preguiça para desprezar a mensagem, nem aceitar qualquer argumento como sendo verdadeiro. Você tem que fazer esse exercício, esse trabalhinho de formiguinha. Eu acho maravilhosa uma das reflexões que tem lá no capítulo 3. A esposa não atendeu ao marido. O esposo é o esposo perfeito. A esposa não, mas o esposo é o esposo perfeito, ali em Cantares. E é óbvio que ali é sobre Cristo e a igreja. E aí ela não atende ao marido, ela tem sono, ela está indisposta. E aí quando ela vai procurar, o marido não se deixa achar. E aí o que a gente aprendeu é que Jesus ali, a palavra de Deus está nos ensinando que Jesus nos disciplina a igreja quando ela está sonolenta para as coisas de Deus, quando ela está desanimada, se sentindo cansada, quando ela negligencia a presença de Cristo. Então, quando a gente busca em oração, busca pela palavra no culto, muitas vezes a gente não ouve a resposta, não vê a resposta, a solução, não experimenta da presença, Jesus, embora presente, não se deixando ser encontrado ali para disciplinar a igreja, para ensinar para ela que ele é de um valor incomparável. Então, não o menospreze. E daí o capítulo é maravilhoso em mostrar que a igreja aprende, e lá na frente, na metáfora da esposa, a esposa agarra o marido e diz: eu agarrei o meu amado. Olha que coisa linda. Agarrei o meu amado e não larguei. Eu disse: não vou largar por nada. Aqui falando na minha versão. Então, a igreja aprendeu, e o não largar ali significa que ela vai ser zelosa com os meios de graça, com a oração, com a pregação quando ela ouvir, não vai ficar sendo rebelde, com a meditação na palavra, com o culto em família. Vai ser uma mudança radical. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, olha que riqueza a gente perde. Qual o problema de usar a linguagem meu amado, a minha amada? Uma das coisas que nós somos cobrados a partir do livro de Cantares, a começar por nossos filhos, é de prazer na esposa, o marido, e o prazer no marido por parte da esposa. E essa expressão tão rica de amor, não só de um para com o outro, mas também no lar, dos pais com os filhos, porque eles fazem a associação e começam a perceber: se essa é a realidade de Deus, por que nós não somos assim? Por que não somos tão amáveis? Observe como é o relacionamento do mundo. Ou banalizam, como eu disse no início, ou menosprezam. Ou banalizam, ou menosprezam. Mas é um mundo seco, formalista. Acha que é fraqueza você expressar sentimentos puros de gostar, de amar, de querer bem, de carinho. Mundo orgulhoso. A autoridade tem que ser uma coisa fechada, carrancuda, não brinca, não diz te amo, não expressa nenhum gesto nesse sentido. E muitas vezes a gente, inserido nessa cultura, absorve. E isso é um problema. Então, nos dediquemos a conhecer e transmitir todas as lições de Cantares e preparemos nossos filhos para isso, bem preparados, e ensinemos
a sua lição, a lição de Cantares, para eles, porque eles precisam. E porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, então não duvidemos disso. Não tratemos de selecionar livros. Eu conheci uma história de uma garotinha cega e órfã de pai e mãe, mais ou menos uns 8 a 10 anos, 11, por aí, pobrezinha, andarilha no trem de Londres, na época do teólogo reformado J.C. Ryle. E ele conta que ele conheceu a criança, a menina mais feliz que ele já viu na vida. Ela era assim, ele sentou ao lado dela, daí perguntou para ela sobre os pais, ela muito educadamente, gentilmente respondeu que ela era órfã, pai e mãe. E daí ela segue, ele perguntou, você não tem medo de andar aqui? Aí ela, não, as pessoas normalmente são bem educadas, bem gentis. E aí ele foi falar de Deus, aproveitou para falar de Deus com aquela criança. E aí a criança, para sua surpresa, conhecia muito da Bíblia, melhor do que muitos crentes antigos. E eu arriscaria dizer hoje, até do que pastores. E aí ele vai mostrando o nível de conhecimento da Bíblia. Eles discorreram na viagem sobre praticamente todos os assuntos da Bíblia. E aí, antes de encerrar a conversa deles, aí ele perguntou para ela, você quer que eu... Se fosse para eu ler um livro da Bíblia, você gostaria que eu lesse qual? E aí ela falou, qualquer um, é tudo palavra de Deus. Olha só, é a pessoa que aprendeu a ter o livro como palavra de Deus. Ela não diminui o livro a estilo ou a comparação com outros livros qualquer. Ela reconhece o seu valor e supera todas as barreiras que tentarem existir. Ela supera porque ela já entendeu, toda ela é a palavra de Deus. Então eu não leio uma genealogia sem a mesma alegria que eu leio um salmo. Quando eu aprendo a ouvir Deus, Jesus. Uma vez eu ouvi um sermão só em genealogia, do que riqueza! Como a gente não é ensinado essas coisas, né, sobre essas coisas. E Jesus estava lá em tudo. E aí ele, tá, mas você vai ter que escolher um livro, aí voltando pro J.C. Ryle com a menina, né? Você vai ter que escolher um livro para eu ler aqui para você. Qual que você escolhe? Aí ela disse, leia os 3 últimos capítulos de Apocalipse. E ele leu, e quando terminou ela disse, já imaginou? Nós vamos estar no céu, na frente do Senhor, na presença dele. Começou a descrever o que ela tinha ouvido, como se ela já estivesse vendo. Olha só que maravilha. Então, tenhamos essa mesma fé dessa menina, que não compartimentaliza a escritura, nem a diminui, mas a estuda com sabedoria e ler e aprende a ouvir a sua mensagem com diligência, reconhecendo que toda ela é o que ela diz que é, com sabedoria, preparando para cada assunto, não há dúvida disso, mas não deixa de preparar, porque fazer discípulo é ensinar a guardar todas as coisas. Enquanto não se ensina a guardar todas as coisas, isso requer exaurir a Bíblia, e isso requer a vida inteira, ensinando a guardar, e aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, é evidência de que de fato foi salvo. Então façamos isso. Que Deus nos abençoe.